aproveitar essa hora, vou te perguntar, Diga. é possível viver sem filosofia? Afastar a filosofia do nosso caminho, tirar do nosso lado? Eu acho que é perfeitamente possível. É igual qualquer outra área da experiência humana. Você pode, por Mas exemplo... como afastar se ela está ao mesmo tempo junto com a gente? Pois é, então, eu acho que é a mesma coisa como, por exemplo, você se afastar de música. Sim. Tem gente que escuta pouca música, tem gente que não escuta música. E você pode afastar disso? Pode, claro que pode. Eu acho que viver uma vida sem escutar música é viver uma vida sem ter uma experiência humana que pra mim é muito fundamental, sabe? É viver uma vida sem ler, por exemplo. Claro que a gente pode viver uma vida sem ler, mas eu acho que quando você tá lendo, você tem uma experiência humana diferente ali quando você tá lendo. E você pode viver sem filosofia, é parte da experiência humana. Por isso que essas questões muito fundamentais, a literatura, a música, as artes de modo geral, a filosofia, são parte da gente. Mas essa pergunta foi até meio provocativa mesmo, Diga. né? Plagiando meu cunhado que fala direto sobre isso. Sim. Mas se você fala que vai afastar da filosofia e ao mesmo tempo você cria situações filosóficas no seu dia a dia, então não é possível afastar. Completamente? Eu acho que como prática é possível, mas eu acho que a sua pergunta é muito bacana, porque o que tem na sua pergunta Orleans, é a questão existencial. E, num certo sentido, a experiência humana, ela é filosófica, mas ela também é uma experiência de ouvir música, A vida é uma harmonia, né? Eu acho que é claro que não é, talvez do ponto de vista formal seja possível se afastar de todas essas coisas, mas elas fazem parte da gente como experiência humana, como parte da condição humana. A filosofia é parte da condição humana e eu posso dizer com alguma tranquilidade também que a música faz parte da condição humana. A gente faz sons, mas quando a gente coloca esses sons em harmonia, a gente faz música. E a gente faz música às vezes sem necessariamente ter um instrumento específico. É possível fazer filosofia sem ter os conhecimentos técnicos para fazer? É perfeitamente possível. A grande questão que está envolvida é que tudo isso faz parte da condição humana. É possível ser um filósofo sem passar por uma faculdade hoje? Essa é uma pergunta boa. Difícil, mas muito boa. Eu não sei hoje, do ponto de vista prático, como que isso vai ser feito. Mas eu acho possível. Então, por exemplo, hoje os grandes pensadores da atualidade são professores universitários. Todos eles, em algum lugar do mundo, eles são. Então, isso é um pouco da norma hoje. Mas é claro que é possível você fazer isso fora da universidade. E desenvolver um pensamento filosófico fora da universidade. Porque a filosofia não está dentro dela. Então, possível é fazer isso. Mas é muito difícil. Porque você vai ter que ter um conhecimento e estudar um pouco da história sozinho. Dá pra fazer isso? Acho que sim. Mas eu acho difícil. Agora, claro que isso não é uma norma, porque um dos grandes filósofos dos quais eu sou profundamente apaixonado, que é um filósofo do século XX, que chama Wittgenstein. O Wittgenstein, ele era professor universitário, mas ele abandonou a universidade pelo menos 2 vezes. Ele não queria estar na universidade, ele só estava na universidade porque ele era obrigado a estar na universidade. Você não concordava também com alguma coisa da faculdade? Não, era o jeito dele. Ele não queria fazer parte daquilo. E ele não queria essa coisa de escrever, ele queria viver a vida dele, escrevendo o que ele queria no tempo dele. E ele viveu, é um sujeito com uma vida espetacular, é uma dessas vidas que você olha e fala, meu Deus do céu, como assim? É uma vida espetacular. E ele viveu dentro da universidade e um pouco fora dela também. Então eu diria que hoje é possível fazer isso, mas é difícil fazer filosofia fora da universidade. Pelo menos o treinamento básico na universidade. Alguém pode aprender a tocar um instrumento sozinho? Pode, claro que pode. Mas ele vai usar uma cifra, que ele vai aprender assim, um assado? Alguém ensinou, não ensinou? E pode criar uma nova, né? Pode fazer uma nova, claro. Mas fazer esse processo do novo, eu acho que é possível fazer sem a universidade, eu acho totalmente possível fazer, mas é difícil. Mas é possível. O filósofo contemporâneo, ele busca reconhecimento? Então, do ponto de vista acadêmico... Ele deveria... entendo. Ser reconhecido, assim, ou ele mesmo, na questão pessoal. Eu tenho que ser reconhecido porque eu sou um grande filósofo. Ele pensa nisso? Essa é uma questão maravilhosa. Assim, eu acho que depende muito. Tem pessoas que buscam esse reconhecimento,
Mas eu diria hoje que a maior parte das pessoas da filosofia que estão fazendo, do ponto de vista universitário, o primeiro reconhecimento que se busca é entre os pares. Então, isso na universidade é muito forte, sabe? Que o outro colega da outra que pesquisa a mesma coisa que eu faço, me chame para bancas, para defesas e leia os meus artigos e coisas assim. Mas tem gente hoje que está fazendo filosofia ali hoje na internet. Tem muita gente que está fazendo no YouTube. E eu gosto bastante dessas pessoas que fazem um trabalho. Algumas eu acho que são trabalhos espetaculares. Eu posso concordar com umas coisas, discordar de outras, mas o fato deles serem... Mas isso é filosofia, né? Claro! O Sartre chamava este filósofo público. O que é o filósofo público? É o filósofo que, além da universidade, sai da universidade para falar. Sim. Um caso bem famoso hoje é o Cortella. Ele faz isso. Ele é um filósofo público. Ele vai para as pessoas e diz, olha, o mundo... na filosofia a gente estuda desse jeito. E ele traduz isso de um jeito que vai acessar públicos diversos. Ele faz esse trabalho. Posso concordar com coisas que ele faz e eu discordo de outras. Mas ele foi lá e falou, né? Então, tem pessoa... E num certo sentido, isso é reconhecer o trabalho dele. Mas eu acho que se a busca fundamental da filosofia for por reconhecimento, a gente perde o que a filosofia tem mais de especial. E é fazer porque é bonito. Fazer porque é bom. A filosofia tem essa essência, né, de ser bonito, né, de ser cativante, de mover. Sim. E poderia ser, assim, considerado, digamos que, não tocado naquilo ali, né? Sim. Vamos fazer isso aí. Mas a filosofia do passado é a mesma filosofia de hoje, contemporânea? O que nós podemos aproveitar que está lá atrás, nos dias atuais, e se mudou para melhor? Vou te responder essa pergunta, mas eu acho que dependendo da pessoa que você for perguntar isso, nós vamos ter respostas muito diversas, porque eu faço, do ponto de vista profissional, técnico da filosofia, eu trabalho com assuntos mais contemporâneos, eu leciono filósofos mais atuais. Mas, dependendo da pessoa que você vai perguntar, a filosofia ela é um processo que é muito associado à cultura antiga. Então, a filosofia mudou? Nossa, mudou demais. Do mesmo jeito que todas as áreas do saber mudou. Todos, do mesmo jeito, a filosofia mudou. Radicalmente. A filosofia era feita de um jeito, hoje é feita de outro. Então, a maneira pela qual você faz filosofia não é a mesma mais. Mas teve uma mudança de forma. A mudança de forma que a gente teve é uma mudança onde a filosofia era feita primeiro no discurso público, as pessoas saíam às ruas, faziam as conversas delas na cidade. Esse é o primeiro momento onde se faz o que faz. Depois você tem a filosofia feita dentro de mosteiros, isso muda a estrutura filosófica. Depois você tem a filosofia que começa a ser feita por grandes pensadores em lugares variados. Um é embaixador, um é professor, um é advogado, cada um vai fazendo uma coisa aqui, acolá. E depois a filosofia passa a ingressar à universidade. Então ela mudou muito. E o fazer filosófico mudou muito. Mas tem questões que não mudaram. Então, por exemplo, vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a matemática. Dentro da história da filosofia, tem a parte da matemática da filosofia da matemática. Eu não gosto de matemática. Então, uma das matérias das quais eu leciono para os meninos da faculdade é lógica. Sim. Então eu amo essa parte. Mas eu fiz ciência de computação técnica, então tem a lógica no meio, não tem jeito. Então, você vai lembrar, a tabela de valor de verdade, verdadeiro, sim, falso. Aí eu vou pensar. Tem uma pergunta muito fundamental. Essa pergunta vai ter respostas muito variadas. Mas deixa eu começar com a pergunta básica. A matemática, quando eu faço lá o cálculo, 0 mais 1 mais 2, faço lá o 2 mais 2, 4. Essa equação, ela é uma coisa que seres humanos inventaram? Ou essa equação é parte do mundo de verdade? Triângulo existe? Claro que existe. Eu faço um triângulo, tá. Mas o triângulo é parte do mundo natural? Ou é uma coisa que nós, humanos, inventamos para lidar com o mundo natural? Justificar alguma coisa já existente, talvez. Então, há respostas variadas. Vou te dar uma resposta de um físico que eu sou apaixonado com ele, que é o Carl Sagan. O Carl Sagan é um cara brilhante. Ele fez uma sonda essa sonda para sair do sistema solar como se fosse uma espécie de mensagem na garrafa. Quando o sujeito naufraga, ele
coloca uma mensagem e manda. E o Carl Sagan mandou essa sonda para fora da Terra. Lá dentro da sonda, ele colocou coisas para que se uma raça alienígena achasse, eles iam olhar e falar, olha, são seres humanos. Olha que incrível, são seres humanos. Eles são inteligentes, são racionais. Como é que a gente descobre que é racional? Então, o que ele fez? Ele colocou inclusive um disco de vinil de ouro com algumas informações, com sons gravados da Terra. Nós estamos falando da década de 70. Então tem a Vivaldi, tem lá as 4 estações, um trechinho. Mas tem som de cachoeira, tem som de vozes humanas. Então ele mandou, vai com a alienígena, vai ter que ter um negócio pra escutar. Tem um trecho da música do Elvis Presley lá também. Ele mandou. E aí mandou desenho, né? Mandou uns desenhos. Mandou desenho de como é que era o homem e a mulher, mandou a dupla hélice do DNA. Então, uma mensagem da garrafa. Mas ele tinha que falar, esse alienígena tem que saber que a gente é inteligente. Como é que eles sabem que a gente é inteligente? A gente vai mandar a sequência de números primos. São aqueles números que são divididos por eles e por um. Vou mandar. Então fez a sequência de números primos. Porque a sequência de números primos, ela... Mandou a fórmula completa para isso. Aqui, até, eu não vou me recordar, mas ele mandou até uma certa casa decimal. Até hoje a gente tá buscando qual que é o limite, né? Mas ele mandou a sequência. E aí, quando ele mandou a sequência, se uma raça alienígena olhasse pra isso, ele ia falar, olha, esse pessoal sabe matemática. Se eles sabem matemática, eles têm que ser racionais o suficiente pra saber isso aqui. Porque por Carl Sagan, a matemática é o mundo. Isso aqui que eu tô te vendo, você tá me vendo agora, isso aqui não é o mundo. Isso aqui vai passar. O mundo vai ser outro daqui a 100, 200 anos. Daqui a 300 anos, tudo será diferente. Os números primos serão os mesmos. Engraçado você tá falando isso, que no Código da Vinci, o livro, que ele fala da natureza, se não me engano, 3,14, que representa Pi, né? O Pi, que está incutido em toda a natureza. Tudo que você falar de natureza, se você for olhar, tem o 3,14 ali dentro. Isso é um princípio que o Pitágoras já tinha descoberto, chamado razão áurea, e depois vai ser muito famoso por um matemático do século XII chamado Fibonacci, que pensou uma sequência muito especial de números que está na natureza inteira. Desde as pétalas do girassol até a maneira pela qual as galáxias se organizam. Aí a pergunta fundamental passa a ser: a matemática, ela é o mundo de verdade? Ou ela é só um jeito que a gente inventou para lidar com isso? Então, você me perguntou, a filosofia mudou? Mudou demais. Essa pergunta a gente continua fazendo. As respostas para ela serão audaciosamente diferentes hoje do que era no passado. Hoje a gente descobriu, inclusive, isso é uma descoberta do século XIX, final do século XIX, a gente pode tentar basear princípios matemáticos em princípios lógicos, por exemplo. Não tinha nos gregos. Mas essa pergunta é a pergunta que o Tales fez, que o Pitágoras fez, que o Platão fez. E quando eu estou dando aula de lógica, eu falo de um filósofo brasileiro, o Newton da Costa, um dos maiores filósofos da história do Brasil. Ele é muito pouco reconhecido, mas é um dos grandes gênios da história brasileira. Está vivo hoje, pesquisando. E o Newton da Costa continua fazendo essa mesma pergunta. E o Dr. Bruno também faz essa pergunta? E é um filósofo também. Olha, como eu falei, eu sou apaixonado por essa área, né? Eu continuo... eu leciono essas áreas porque eu amo lecionar essas coisas. Claro, quando eu dou aula no pré-vestibular, no Cromos, eu dou a filosofia de modo mais geral, o que eu amo fazer. Quando eu dou na universidade, eu dou de modo mais específico. Na universidade, quando eu dou aula na universidade, o meu foco é nessas questões. Sim. Eu dou aula de filosofia, basicamente, minhas disciplinas. Eu dou aula de filosofia da ciência, de lógica e de filosofia da linguagem. Essas são as áreas que são próximas do meu trabalho. E nesse caminho, eu continuo fazendo essas perguntas. Eu tento escrever sobre elas também. O portal da faculdade onde eu leciono, que é a FAGE, Faculdade Jesuíta, aqui em Belo Horizonte, uma vez por mês, os professores da faculdade, eu incluso, a gente escreve um texto. Os textos variam um pouquinho de tema, mas eu ainda continuo escrevendo. Eu ainda sou um apaixonado por essas questões muito fundamentais, sabe? E o que me encanta são a variedade de respostas. Se alguém, por exemplo, que está nos vendo, você se interessar por essa questão, tem um livro. Esse livro é muito bom. É um dos melhores livros que eu li nos últimos anos sobre esse assunto, que é um livro feito por um sujeito que ele tem
3 formações, ele é formado em filosofia, matemática e ele é jornalista. Ele escreveu um livro com um título sugestivo que é Por que o mundo existe? Por que o mundo existe? Aí ele tem essa resposta? Não, então, aí o que ele fez? Ele foi nos principais físicos, matemáticos e filósofos da atualidade. E ele elencou as respostas lá. Então, é claro que não tem a resposta religiosa, porque é um livro com essa característica de científica, matemática e filosófica, mas ele, inclusive, deixa aberto para essa possibilidade. Ele faz nesse livro, que é um livro espetacular, é apresentar as principais teorias que estão disponíveis hoje de por que o mundo existe. Tá. E a gente tem uma dificuldade técnica hoje em física, que é um problema danado, que é entender. A gente entende em física perfeitamente como o universo foi criado. O problema é que a gente não consegue entender o momento da criação. Mas a gente consegue entender o que aconteceu logo depois. O Fiat Lux, né, o início de tudo, que seja feita a luz, a gente ainda tem incertezas ainda. Os físicos estão trabalhando, mas é um pedaço difícil de fazer. O que a gente faz nisso, o que eu faço nessas questões, é tentar olhar para elas e pensar um pouco sobre elas. Ver se eles têm respostas. Esse livro, para quem gosta, é maravilhoso, porque o mundo existe. Tem 2 vertentes, né? Tem a parte religiosa e tem a parte física, né? Sim. É mais fácil ir pela parte religiosa, que é mais simples. De jeito nenhum, ela é super complexa. Mas é mais fácil de entender que, ó, Sim. Deus criou, acabou. Acabou, Né? vambora. Aqui estourou 2 estrelas, bateram, explodiu e criou. Mas é muito mais difícil entender essa outra parte da física, né? Tanto que eu esqueço o nome do físico, muito famoso, morreu, tinha uma cadeira de roda. Stephen Hawking. Perguntaram para ele assim que a existência do mundo, como foi criado, e ele tá gravando? Não, tá não. Você acredita em Deus? A menina falou assim, acredito, continuo acreditando. Foi a resposta dele. Ele é um grande físico, né? Sim, provavelmente da geração do século XX é o maior físico do século XX. E me faz entender que não existe uma resposta ainda, na verdade. Não, a gente está buscando as respostas. E eu acho que as culturas, elas têm buscado as respostas desde o início da filosofia. O que a gente está conversando, as questões são existenciais, são minhas, são suas, são nossas. É parte da condição humana. E como é parte da condição humana, cada um de nós vai encontrar respostas variadas sobre isso. Então, culturas que são criacionistas, a nossa, por exemplo, é uma cultura criacionista, que pensa que o universo foi criado num certo momento. Essa cultura que o universo foi criado, ela casa muito bem com certos ramos da filosofia e certos ramos também da física. O Big Bang, por exemplo, a primeira pessoa a ter proposto o Big Bang foi um padre chamado Georges Lemaitre. Não era Big Bang, era a ideia do ovo cósmico, que ele dava o nome, mas é igualzinho. Ele pegou as equações do Einstein, um padre brilhante, belga, pegou as equações e derivou, o universo teve o início. As equações da relatividade, Georges Lemaitre fez isso. Como que ele morreu? Eu não sei como que ele morreu, Georges Lemaitre. Foi através da heresia, não, né? Não. Ele viveu a vida inteira como padre. Mas isso é do século XX, né? E aí o Georges Lemaitre teve todo esse processo. Foi o primeiro a fazer a teoria. Porque o Big Bang casa demais com a tese cristã. O universo que começou, é claro que foi criado por um Deus. De alguma forma, né? As duas coisas são iguais. O problema é que tem culturas que não fazem isso. Por exemplo, a cultura indiana, ela não tem a ideia de que o universo foi criado. Então, para eles, o universo é um processo constante de evolução, de criação, destruição, criação, destruição. Então, o universo parece muito mais com um processo do que como uma criação. Só que nós estamos já tão inseridos na cultura grega, cristã, mas tão inseridos, que para nós, não. Mas quando foi o início? Tem culturas que vão dizer, início? Que pergunta é essa que você tá fazendo? Não tem início. A minha vida, Bruno, eu comecei há 40 e tantos anos, quando eu comecei. Nasci. Mas nenhuma das partes que está em mim, nenhuma das partes, começou há 40 e poucos anos. Nenhuma delas. Todas as partes que estão em mim estavam em outros lugares antes. Então, num certo sentido, talvez essa ideia de que eu nasci, claro, 42 anos. Mas nenhuma parte, nenhum átomo nasceu há 42 anos. E talvez o universo nunca tenha começado. Nessa cultura, o universo não começou. Ou está em constante evolução e se movimentando o tempo todo, criando novas, né, perspectivas. Né? Inclusive, deixa eu indicar mais um livro. Esse livro é muito legal também, de física, que é um livro de um físico maravilhoso brasileiro, chamado Marcelo Novello.
E ele escreveu um livro chamado Do Big Bang ao Universo Eterno. Do Big Bang ao Universo Eterno. Nesse livro, ele explica as várias teorias atualíssimas, de por que o universo existe. Big Bang, mas tem outras teorias também. Teorias que o universo sempre existiu, por exemplo. Essas questões são muito fundamentais, sabe? De por que o universo existe. Eu amo fazer essas questões até hoje. É claro que a gente não tem as respostas definitivas, mas a jornada humana é de buscar por elas.